Olá, amantes de suspense e mistérios, como vocês estão? Bora mais uma vez desvendar os mistérios de um conto assombrado? Eu sei que vocês gostam, então, preparem aquele lanche, e vamos ao vídeo. Só não vale assistir o vídeo e não deixar o gostei. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever, para o YouTube divulgar o canal e você receber os demais vídeos. Eu sou a Samantha. Neste vídeo vou contar as minhas aventuras aqui perto da minha casa, em Ravenwood. Na escuridão da noite, sob uma fina chuva que caía incessantemente, Samantha Lancaster, uma jovem agente do FBI, chegou ao vilarejo remoto de Ravenmoor. Vestindo um longo casaco bege que a envolvia como um manto de mistério, seus passos firmes e decididos ecoavam pelas ruas de paralelepípedos úmidos. O ambiente ao redor estava envolvido por uma névoa constante, criando uma atmosfera enigmática e sombria. Samantha fora convocada pelo xerife local para desvendar o mistério que assolava Ravenmoor. O Cavaleiro das Trevas, uma figura apavorante que perambulava pelas florestas sombrias da região. A fama do Cavaleiro das Sombras e as histórias trágicas associadas a ele deixaram a população apavorada e impotente diante de sua presença sinistra. A agente do FBI era conhecida por sua habilidade em resolver casos complexos e mergulhar nas sombras em busca da verdade. Sua chegada ao vilarejo, ao anoitecer, caminhando a pé com seu casaco longo e misterioso, despertou uma mistura de curiosidade e apreensão entre os moradores. Enquanto ela adentrava as ruas estreitas e escuras de Ravenmoor, Samantha sentiu uma tensão palpável no ar. As janelas das casas permaneciam fechadas, como se escondessem segredos insondáveis, e os sussurros abafados pareciam seguir seus passos. A floresta negra e sombria que cercava o vilarejo como uma fortaleza protetora sussurrava histórias antigas e segredos ancestrais. Com seu olhar aguçado e perspicaz, Samantha absorve cada detalhe do ambiente, captando uma aura de mistério e assombração que envolve Ravenmoor. Ela estava determinada a desvendar os segredos por trás do Cavaleiro das Trevas, mesmo que isso signifique enfrentar seus próprios medos e adentrar em território desconhecido. Enquanto seguia em frente, a jovem agente sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela sabia que estava prestes a mergulhar em um mundo de mistérios e suspense, onde a verdade poderia ser mais aterradora do que jamais imaginaria. No entanto, sua coragem e motivação não vacilaram, impulsionando-a confiante na busca pela verdade oculta nas sombras de Ravenmoor. Assim, Samantha Lancaster adentrava o vilarejo sombrio, um raio de luz em meio à escuridão, pronta para enfrentar desafios desconhecidos e desvendar um mistério que assombrava a região há séculos. Ravenmoor aguardava ansiosamente pela presença da jovem agente do FBI, pois somente ela poderia trazer à tona os segredos que se ocultavam nas passagens da noite. Capítulo 1. A chegada ao vilarejo sombrio. Ao anoitecer, quando a névoa se estendia pela paisagem e uma fina chuva noturna caía incessantemente, a figura enigmática de Samantha Lancaster emergiu das sombras. Com passos firmes e decididos, ela adentrou o vilarejo de Ravenmoor, um lugar remoto e isolado, escondido nas sombras de uma floresta negra e abandonada. Vestida com um longo casaco bege, que às vezes tocava chão úmido da alameda, seu cabelo loiro brilhava sob a luz fraca das lanternas que iluminavam as ruas estreitas e desgastadas. O ar ao redor de Samantha parecia carregado de um mistério ancestral, capturando a atenção dos moradores que espiavam pelas janelas, com olhos curiosos e apreensivos. O sussurro do vento entre as árvores parecia contar histórias sinistras, enquanto a agente do FBI adentrava cada vez mais fundo no coração sombrio de Ravenmoor. A notícia de sua chegada se espalha rapidamente pelo vilarejo. O xerife local, um homem de semblante cansado e olhar desconfiado, convocou-a com urgência para enfrentar um desafio que assombrava a população: o Cavaleiro das Trevas. Uma figura misteriosa e apavorante, cujos passos ecoavam pelas terras madeireiras da região, espalhando o medo e a agonia por onde quer que passe. Samantha sabia de que aquele mistério ia além das lendas e das histórias assustadoras que permeavam o vilarejo. Era seu dever,
desvendar a verdade por trás da figura enigmática do Cavaleiro das Trevas, independentemente das consequências que isso poderia trazer. Ela sabia que estava prestes a mergulhar em um mundo onde a linha entre realidade e ficção se tornava turva, onde segredos obscuros se escondiam nas sombras e onde a verdade poderia ser mais aterradora do que jamais imaginou. Enquanto percorria as ruas de Ravenmoor, Samantha sentiu o peso da curiosidade e do medo em cada olhar que a acompanhava. Ela decidiu usar isso a seu favor, deixando um rastro de mistério e intriga em seu caminho. O som de seus passos ecoava nas visões vazias, ecoando como um trilhante constante de que a agente do FBI estava lá para resolver o enigma do Cavaleiro das Trevas. À medida que a noite avançava e as sombras se aprofundavam, o vilarejo parecia envolvido em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo gotejar da chuva e pelo farfalhar das folhas secas. Samantha Lancaster estava preparada para enfrentar os segredos que a aguardavam, ciente de que sua sobrevivência e astúcia seriam testes em um jogo perigoso, onde cada passo poderia levá-la mais perto da verdade ou mais perto de seu próprio fim. Com cada vez mais mistérios a desvendar e o destino do vilarejo nas mãos, Samantha estava determinada a lançar luz sobre a escuridão que pairava sobre Ravenmoor. Pois, em meio às lendas e às trevas, ela sabia que somente a verdade poderia libertar as almas atormentadas e trazer paz a um lugar há muito tempo assombrado pela presença do Cavaleiro das Trevas. E assim, com a noite silenciosa como testemunha, Samantha Lancaster deu início à sua jornada rumo ao desconhecido, pronta para enfrentar os horrores que a aguardavam e para descobrir os segredos que se escondiam nas sombras do vilarejo de Ravenmoor. Capítulo 2. O encontro com Henry David, o eremita. Samantha Lancaster adentrou a densa floresta que cercava Ravenmoor, seguindo as trilhas estreitas e enevoadas. Cada passo era cauteloso, pois o chão úmido e coberto de folhas ocultava obstáculos invisíveis. Enquanto a agente do FBI avançava, os sons da civilização se dissipavam, substituídos pelo eco de seus próprios passos e pelo murmúrio das árvores. Após uma longa caminhada, Samantha encontrou-se diante de uma pequena clareira, envolta em um silêncio sagrado. Ali, emergindo das sombras, estava Henry David, um velho eremita de aparência enrugada e cabelos grisalhos, cujos olhos cansados continham uma sabedoria milenar. Vestido com trapos que mal protegiam seu corpo magro, ele emanava uma aura de solidão e mistério. Henry David atendeu Samantha imediatamente, como se estivesse esperando por ela. Com uma voz sussurrante e enigmática, ele a convidou a sentar-se em uma rocha ao seu lado. O ambiente parecia se transformar ao redor deles, como se a própria floresta os observasse com esperança. Conforme a conversa se desenrolou, Henry David revelou que havia dedicado sua vida ao estudo das lendas e mitos que cercavam o Cavaleiro das Trevas. Ele afirmou que o Cavaleiro não era simplesmente uma figura assombrosa, mas sim uma manifestação de uma maldição ancestral que assolava a região há séculos. Com paciência e sabedoria, Henry David pesquisou com Samantha os fragmentos de informação que havia coletados ao longo dos anos. Ele descreveu como o Cavaleiro surgiu de um evento trágico, envolvendo uma antiga linhagem amaldiçoada e uma força sobrenatural poderosa. O eremita contou histórias de noites tempestuosas, rituais sombrios e esforços para manter a maldição selada. Samantha ficou ainda mais intrigada com as revelações de Henry David. Ela sentiu que o mistério do Cavaleiro das Trevas atravessava a superfície das lendas e adentrava um território obscuro e sinistro. Era como se a própria floresta guardasse segredos profundos, esperando para serem desvendados. Determinada a descobrir a verdade, Samantha decidiu aprofundar sua investigação. Ela questionou Henry David sobre qualquer pista adicional que pudesse ajudar a entender a natureza da maldição e as origens do Cavaleiro das Trevas. O eremita respondeu com enigmas e metáforas, deixando-a com mais perguntas do que respostas. Antes de se despedir, Henry David avisou Samantha sobre os perigos que ela enfrentaria em sua busca pela verdade. Ele aconselhou a seguir com cautela, pois as forças obscuras estavam ativas, prontas para proteger os segredos que haviam permanecido enterrados durante séculos. Ao sair da clareira,
Samantha sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela sabia que a busca pela verdade a levaria a enfrentar desafios assustadores e mergulhar ainda mais nos abismos da escuridão. No entanto, movida pela sede de justiça e pelo desejo de libertar a região da maldição que a afligia, ela estava determinada a desvendar o enigma do Cavaleiro das Trevas, custe o que custasse. Com o conhecimento recém-adquirido e a chama da curiosidade acesa em seu coração, Samantha Lancaster prosseguiu em sua jornada, pronta para desvendar os segredos ocultos nas sombras da história de Ravenmoor e enfrentar as verdades aterrorizantes que a aguardavam. Capítulo 3. A descoberta do diário antigo. Guiada pelas pistas e informações compartilhadas por Henry David, Samantha Lancaster prosseguiu em sua busca pela verdade, avançando ainda mais nos domínios sombrios da Floresta Negra. Seu coração pulsava acelerado enquanto ela se aproximava de um santuário abandonado, envolto em uma atmosfera densa de mistério e segredos. Ao adentrar as portas rangentes do santuário, Samantha sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O interior estava mergulhado na escuridão e apenas a luz tênue de uma vela que ela trouxera consigo iluminava seu caminho. O cheiro de mofo e o eco de seus próprios passos ecoavam nas paredes úmidas e cheio de musgo. Seus olhos vasculharam o ambiente buscando qualquer vestígio que pudesse levar à verdade oculta do Cavaleiro das Trevas. Foi então que, em meio à penumbra, avistou uma antiga escrivaninha de madeira, repleta de pó e coberta por teias de aranha. Samantha se aproximou lentamente, sentindo a tensão aumentar à medida que suas mãos tocavam o diário desgastado, que repousava sobre a superfície empoeirada. Abriu-o com cuidado, como se estivesse desvendando um segredo ancestral. As páginas amareladas pelo tempo continham a escrita elegante de um tempo esquecido. A agente do FBI se debruçou sobre as palavras antigas, devorando cada linha em busca de respostas. O diário revelou uma história sombria e intrincada, que estava entrelaçada com a origem do Cavaleiro das Trevas. Contava a história de um homem que, movido por ambição e desejo de poder, havia se envolvido em rituais obscuros, em busca de uma força sobrenatural. Através de suas palavras, Samantha desvendou a verdadeira identidade do Cavaleiro e os motivos que o impulsionavam a vagar pelas florestas sombrias. À medida que Samantha prosseguia na leitura, ela descobriu que o Cavaleiro havia se tornado uma marionete de uma força maligna que se alimentava do medo e da agonia dos habitantes de Ravenmoor. O Cavaleiro escreveu sobre o peso da culpa que carregava, pois havia desencadeado uma maldição sobre si mesmo e sobre sua linhagem. A conexão entre o Cavaleiro das Trevas e essa força sobrenatural se torna cada vez mais clara nas palavras do diário. Samantha compreendeu que a figura apavorante não era apenas um símbolo do mal, mas sim uma vítima atormentada, presa em um ciclo interminável de dor e lamentos. Enquanto manteve a folhear o diário, Samantha encontrou conteúdos enigmáticos sobre como a maldição poderia ser quebrada. No diário, havia registro de rituais antigos, cerimônias e encantamentos que poderiam enfraquecer a força maligna e talvez trazer a redenção ao Cavaleiro das Trevas. Essas revelações despertaram uma esperança incerta no coração da agente do FBI. Samantha sabia que havia descoberto algo de valor inestimável. Guardando o diário consigo, ela deixou o santuário abandonado, sua mente repleta de possibilidades e a intuição de desvendar o enigma que envolvia o Cavaleiro das Trevas e a poderosa força sobrenatural que o aprisionava. À medida que a luz do sol se filtrava pela densa vegetação da floresta, Samantha Lancaster se aventurava de volta ao vilarejo de Ravenmoor, carregando consigo a chave para desvendar a verdade e quebrar a maldição que há séculos assolava a região. Ciente dos desafios e perigos que a aguardavam, ela estava pronta para enfrentar o desconhecido e desvendar os segredos sombrios que conectavam o Cavaleiro das Trevas, a força sobrenatural que o controlava. Capítulo 4. O encontro com Dara, a filha desaparecida. Enquanto Samantha Lancaster mantinha sua jornada em busca da verdade oculta sobre o Cavaleiro das Trevas, ela se deparou com uma jovem misteriosa chamada Dara. Seus olhos refletiam a mesma inspiração e coragem que queimavam dentro de Samantha. Era como se o destino as tivesse unido naquele momento crucial.
Dara revelou ser a filha desaparecida do Cavaleiro das Trevas, uma revelação que ecoou pela Floresta Sombria e fez o coração de Samantha disparar. Ela ouviu atentamente enquanto a jovem compartilhava sua própria história, que estava intrinsecamente ligada à maldição que assombrava Ravenmoor. Dara revelou também que pertence a uma descendência de bruxas. Ela mesma é uma bruxinha muito ativa e mora numa casa no interior da floresta. No interior da floresta, envolta em uma aura de mistério e magia, vivia Dara, uma jovem bruxinha de descendência ancestral. Seus longos cabelos negros caem em cascata sobre seus ombros, combinando perfeitamente com seus olhos penetrantes e cheios de sabedoria ancestral. Sua pele tinha um tom pálido, quase translúcido, como se emanasse uma energia mística. Dara morava em uma encantadora casa de madeira, escondida em um recanto tranquilo do bosque. As paredes eram adornadas com símbolos arcanos e feitiços escritos em línguas antigas. As prateleiras estavam repletas de pratos antigos e poções coloridas, revelando sua natureza curiosa e sedenta por conhecimento. Dotada de habilidades mágicas, Dara era uma bruxinha muito ativa, dedicando-se ao estudo das artes ocultas e ao aperfeiçoamento de suas habilidades. Seus feitiços eram poderosos e precisos, e seu controle sobre as energias da natureza era impressionante. A jovem bruxinha possuía uma conexão profunda com a floresta ao seu redor, entendendo seus segredos e respeitando sua essência. Ela conversava com os animais, ouvia os sussurros dos ventos e compreendia as mensagens ocultas nas sombras das árvores. Dara era uma alma gentil e compassiva, sempre pronta a ajudar aqueles que buscavam seu auxílio. Sua dedicação em resgatar seu pai, o Cavaleiro das Trevas, da maldição que o aprisionava, refletia seu amor e lealdade inabaláveis. Com sua presença mágica e sua sabedoria ancestral, Dara traz um elemento extra de mistério e poder à busca de Samantha Lancaster. Seu destino estava entrelaçado com o do Cavaleiro das Trevas, e juntas elas desvendariam segredos sombrios e enfrentariam desafios além do imaginável. Com a ida ao Santuário Esquecido e o achado do diário antigo, Dara se torna uma peça fundamental no quebra-cabeça do mistério que envolve o Cavaleiro das Trevas. Com sua herança de bruxa e sua força incansável, ela trazia uma luz de esperança e a promessa de um poderoso auxílio na batalha contra as forças malignas que ameaçavam seu pai e toda a região. Dara explicou como seu pai, movido pelo desejo de controlar uma força sobrenatural poderosa, acabou se envolvendo com um ser maligno. A mesma entidade que ele buscava dominar o consumiu, tornando-o um servo do mal. Com cada palavra, o tormento que Dara carregava em sua alma se tornava evidente. Dotada de habilidades sobrenaturais, Dara estava determinada a libertar seu pai da maldição que o afligia. Por ser uma bruxa, ela tinha conhecimento de rituais ancestrais e encantamentos, que poderiam enfraquecer a força maligna que aprisionava seu pai e assim buscava a redenção para sua alma atormentada. Ao ouvir a história de Dara, Samantha sentiu que precisava unir forças com ela, e com Henry David. Juntos eles representavam uma aliança única, de conhecimentos, habilidades e fortaleza, para enfrentar o Cavaleiro das Trevas e a força maligna que o controlava. Eles compreenderam que somente trabalhando junto teriam uma chance real de desvendar a verdade e libertar tanto o Cavaleiro quanto Dara de seus destinos sombrios. A partir daquele momento, os três decidiram compartilhar suas descobertas e informações, forjando um laço que transcendia suas histórias pessoais e se tornava uma teia complexa de esperança. Com a coragem enraizada em seus corações, eles se lançaram em uma jornada perigosa e repleta de desafios, prontos para enfrentar o desconhecido. Samantha, Dara e Henry David embarcaram em uma busca incansável pela redenção, explorando os recantos sombrios de Ravenmoor e desvendando segredos há muito esquecidos. A cada passo a tensão aumentava, pois sabia que o confronto final com o Cavaleiro das Trevas estava se aproximando. Era uma corrida contra o tempo, pois a força maligna que o controlava se fortalecia a cada dia. Enquanto mergulhavam ainda mais no coração do mistério, o vínculo entre Samantha, Dara e Henry David se fortalecia,
baseado na confiança mútua e no propósito comum de trazer a luz para a escuridão que assolava o vilarejo. Juntos, eles enfrentariam pesadelos, criaturas sobrenaturais e revelações chocantes, na esperança de encontrar a chave para libertar tanto o Cavaleiro das Trevas quanto de Dara de seus fados sombrios. Envolvidos em um turbilhão de emoções e perigos iminentes, Samantha, Dara e Henry David seguiram com resiliência sem saber o que os esperava. Em um mundo onde as fronteiras entre o bem e mal eram tênues, eles se mantinham firmes em sua busca de enfrentar o Cavaleiro das Trevas e desvendar os segredos ocultos nas sombras de Ravenmoor. A batalha pela redenção se aproximava, e eles estavam prontos para enfrentá-la juntos, unidos por laços que transcendiam o tempo e o espaço. Capítulo 5. A batalha épica pela redenção. Samantha, Dara e Henry David encontraram-se em um lugar sagrado e escondido, preparando-se para a batalha final contra o Cavaleiro das Trevas e a poderosa força sobrenatural que aprisionava sua alma. A tensão permeava o ar enquanto eles ajustavam suas estratégias e se fortaleciam com a inteligência para enfrentar o desconhecido. A tensão era eletrizante. Samantha sentiu seu coração bater descompassadamente, enquanto o som distante dos cascos do cavalo do Cavaleiro das Trevas se aproximava. A figura enigmática emergiu das sombras, vestida com seu capote negro e capuz, transparecendo um aspecto sinistro e ameaçador. A batalha começou em meio a um redemoinho de emoções intensas. Samantha, Dara e Henry David se movem-se em perfeita sincronia, cada um usando suas habilidades únicas para enfrentar as investidas do Cavaleiro e sua força maligna. A cada golpe trocado, a verdade aparecia, revelando a complexidade da maldição que afligia o Cavaleiro das Trevas. Enquanto lutavam contra adversidades assombrosas, segredos sombrios vieram à tona. Revelações surpreendentes os atingiram, abalando suas convicções mais profundas. A cada revelação, a luta ganha um novo significado, alimentando ainda mais a chama da espiritualidade em seus corações. Enquanto o combate se intensificava, Samantha, Dara e Henry David perceberam que não estavam apenas enfrentando o Cavaleiro das Trevas, mas também uma poderosa força sobrenatural que o controlava. Essa entidade maligna se alimentava do medo e da angústia, perpetuando a maldição que mantinha o Cavaleiro aprisionado. Com coragem e astúcia, eles se uniram para enfraquecer a força maligna que envolvia o Cavaleiro. Cada movimento calculado, cada palavra pronunciada, era um passo em direção à libertação. A batalha se desenrolou em uma dança caótica, enquanto eles lutavam, não apenas contra um inimigo visível, mas também contra o próprio destino. Em meio à fúria da batalha, a coragem de Samantha, a fortaleza de Dara e a sabedoria de Henry David brilharam como estrelas em um céu noturno. A força sobrenatural que aprisionava o Cavaleiro das Trevas começou a enfraquecer, suas garras se afrouxaram gradualmente. A redenção se torna uma possibilidade cada vez mais real. No momento crítico, Samantha, Dara e Henry David lançam seu último ataque, concentrando todas as suas energias e esperanças na libertação do Cavaleiro das Trevas. A poderosa força sobrenatural foi selada, e a figura aterrorizante do Cavaleiro foi libertada de sua maldição, restaurando sua humanidade perdida. No silêncio que se seguiu, o Cavaleiro das Trevas ajoelhou-se diante de seus salvadores, seus olhos refletindo gratidão e alívio. A batalha épica pela redenção havia chegado ao fim, deixando um rastro de transformação e cura no ar. À medida que o sol surgia no horizonte, Ravenmoor foi banhado por uma nova esperança. O vilarejo, que havia sido assombrado pela presença do Cavaleiro das Trevas e pela maldição que o acompanhava, encontrou um novo começo. Samantha, Dara e Henry David se tornaram símbolos de coragem e perseverança. Sua jornada épica ecoava nas mentes e nos corações daqueles que testemunharam a redenção do Cavaleiro das Trevas. Enquanto as feridas cicatrizavam e a paz retornava a Ravenmoor, Samantha Lancaster, Dara e Henry David sabiam que a linha entre o bem e o mal era tênue. A batalha havia ensinado a eles que nem tudo era o que parece, e que a redenção poderia ser encontrada mesmo nas passagens da escuridão. Com o propósito cumprido e um futuro incerto à frente, Samantha, Dara
e Henry David se despediram, sabendo que o legado de sua jornada viveria nas memórias daqueles que encontraram a esperança no meio das sombras. O Cavaleiro das Trevas, agora liberto de sua maldição, encontrou a paz merecida, e o vilarejo de Ravenmoor renasceu, livre das correntes do passado sombrio. A história de Samantha Lancaster e sua luta contra o mistério do Cavaleiro das Trevas permaneceriam como uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a força do espírito humano pode prevalecer sobre as trevas. E assim, o legado da redenção se seguiu, inspirando outros a acreditar na luz que brilha, mesmo nos cantos mais obscuros do mundo. Capítulo 6. Revelações obscuras e o fim do mistério. Após a batalha épica contra as forças malignas que aprisionavam o Cavaleiro das Trevas, um novo dia amanheceu sobre Ravenmoor, trazendo consigo uma sensação de alívio. O vilarejo, outrora envolto em sombras e medo, agora brilhava com um vislumbre de esperança. No rescaldo da batalha, Samantha Lancaster, Dara e Henry David se reuniram em um lugar tranquilo do vilarejo, tentando entender o que havia enfrentado e o significado das revelações obscuras que emergiram. Sentados em um círculo, eles compartilharam seus pensamentos e descobertas, buscando a verdade final que pairava sobre suas cabeças. Enquanto a luz do sol penetrava pelas frestas das janelas, Samantha começou a conectar os pontos, revelando as verdades ocultas que haviam sido desvendadas durante a jornada. Ela explicou como as peças do quebra-cabeça se encaixavam e revelavam a verdadeira identidade e os motivos por trás do Cavaleiro das Trevas. A agente do FBI desvendou que o Cavaleiro das Trevas não era apenas uma vítima da maldição ancestral, mas também um arquiteto de sua própria queda. Movido pela ambição e cedendo às tentativas do poder, ele buscava controlar a mesma força sobrenatural que o consumiu. Ao se entregar à escuridão, ele se tornou um instrumento nas mãos da entidade maligna, que ele mesmo desejava subjugar. Essa revelação abalou as estruturas de Samantha, Dara e Henry David. Eles compreenderam que a linha entre o bem e o mal era mais tênue do que jamais imaginariam, e que a batalha contra as trevas também residia dentro de cada um deles. A redenção não era uma jornada externa, mas uma busca interna por compreensão, perdão e transformação. Com uma mistura de pesar e alívio, eles refletiram sobre as escolhas que levaram o Cavaleiro das Trevas a se tornar um ser maligno e perder sua humanidade. Compreenderam que, assim como ele, todos possuíam a capacidade de serem responsáveis por suas próprias fraquezas e desejos obscuros. No entanto, eles também encontraram esperança na jornada de redenção que o Cavaleiro das Trevas enfrentou. Embora suas ações passadas não pudessem ser desfeitas, ele havia encontrado coragem de lutar contra as trevas que o consumiam, permitindo que a luz retornasse à sua alma atormentada. Enquanto os raios de sol banhavam Ravenmoor, os três protagonistas se olhavam uns para os outros, cientes de que suas vidas estavam entrelaçadas para sempre. Através das adversidades enfrentadas e dos segredos revelados, eles encontraram uma conexão profunda e uma amizade forjada na batalha contra o mal. Enquanto observavam Ravenmoor se erguendo das cinzas do passado, Samantha, Dara e Henry David sabiam que haviam cumprido sua missão. Eles testemunharam a redenção do Cavaleiro das Trevas, seu retorno à humanidade e o alívio nos olhos do vilarejo. O mistério que envolvia o Cavaleiro das Trevas havia sido desvendado, mas as cicatrizes da jornada permaneceriam como lembranças constantes. A história de Samantha Lancaster e sua luta contra o mistério do Cavaleiro das Trevas permaneceriam como uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a força do espírito humano pode prevalecer sobre as trevas. E assim o legado da redenção se permaneceu, inspirando outros a acreditar na luz que brilha, mesmo nos cantos mais obscuros do mundo. Com o coração repleto de aprendizados e experiências, Samantha, Dara e Henry David se despediram, sabendo que suas histórias estavam entrelaçadas para sempre. A luz havia prevalecido sobre as sombras, e eles seguiram em direção ao horizonte, prontos para enfrentar novas aventuras e desafios. Enquanto Ravenmoor se erguia das cinzas do passado, os habitantes do vilarejo
lembrariam da coragem e da perseverança de Samantha Lancaster, Dara e Henry David. Seus nomes seriam sussurrados como uma lenda, um caminho de que, mesmo nas passagens da escuridão, a esperança pode ser encontrada e a redenção pode ser alcançada. Fim.